Bem, antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, está começando mais um programa Revista Empresários Entrevista. De norte a sul, de leste a oeste, levando muita informação sem fake news. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com a senhora? Você jovem, tudo bem? Tranquilo? Passamos as eleições, daqui a pouco vem o segundo turno. É isso aí, né? Vamos começar? Douglas, tudo bem com você? Douglas é o piloto da nossa nave e hoje vamos falar sobre economia nacional e internacional pós-pandemia. O Ibovespa sofreu junto com os mercados internacionais, caindo 11,5%, acentuado pela queda forte das commodities. Além disso, o crescimento das preocupações com o fiscal aumentou a percepção de riscos em relação ao país. Mesmo com a forte queda no mês, o Brasil continua como uma das melhores bolsas quando comparamos com o resto do mundo. No início do ano, as ações brasileiras se beneficiaram de uma tríplice combinação. Primeiro, rotação global de crescimento para valor. Segundo, forte exposição a commodities e bancos. E terceiro, múltiplos muito atrativos. Isso levou a um grande fluxo de capital estrangeiro no início do ano, que se enfraqueceu no segundo trimestre em meio a preocupações com o crescimento econômico global e preços de commodities, e os preços de commodities caíram. Para falar sobre o tema, o raio-x do mercado financeiro brasileiro e internacional pós-pandemia, estamos recebendo hoje no programa Revista Empresários Entrevista o comendador José Ferreira Moraes. Ele é empresário, matemático, palestrante, professor, jornalista, diretor de operações estruturadas, diretor comercial, correspondente bancário, conselheiro da Câmara Texana de Comércio no Brasil e consultor, mais conhecido como Comendador Ferreirinha. Meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. É um prazer imenso participar do seu programa e levar aos telespectadores um pouquinho do conhecimento durante essa 1 hora, falando dos mercados, falando das novas tendências, falando das perspectivas e é o que nós sempre esperamos, a melhora da qualidade de vida de cada cidadão, né? É isso que é a nossa função. E falando... É um prazer imenso. E agradeço pelo convite. Tá joia. Demorou, mas deu certo, né? Deu certo. As nossas agendas são realmente complicadas, mas sempre Deus nos proporciona um momento para que possamos discorrer nesse período um pouco dos nossos conhecimentos e vivências. Comendador, fala um pouco sobre a sua trajetória nesse mundo econômico, de dinheiro, de muita coisa. Eu sei que você trabalha em várias vertentes, né? Conta um pouco sobre você. Tá bom, então. Então, é muito bom. Eu vou ser bem resumido, porque é uma trajetória grande. Aos 19 anos, eu saí do interior, era trabalhador na roça, ou seja, boia fria, e ali eu estudava e tinha uma intenção de ser gerente de banco. Porque ser gerente de banco na minha cidade era um orgulho, porque era o cara mais bem-sucedido. Qual cidade? Qual é a cidade que você nasceu? A cidade de Itirapuã. Itirapuã. Né? Isso. Porque lá só tinha o Banco do Brasil. Então, o gerente era o cara mais bem-sucedido, tinha a mulher mais bonita, o cara mais rico, o carro do ano. Então, tudo era o cara. Então, eu saí com essa intenção e vim para São Paulo à busca dessa oportunidade.
Óbvio que eu não comecei na área financeira, fui para a área mais de serviçal, como motorista, fui galgando, fiz faculdade e fui para a área financeira. Comecei no escritório de corretagem, que era o escritório Corbinian. Depois nós transformamos ele em um banco, que era o Banco Plano e Banco, e depois esse banco teve uma operação que o Nacional quebrou, e nós fomos convidados aí para o Banco ABC Roma, que era o Roberto Marinho, o Árabe Banco. E ali fizemos uma trilha, os primeiros bancos múltiplos do país. E, em 94, o Unibanco me convidou para ser uma das peças na área de desenvolvimento de tecnologia. E ali montamos toda a estrutura, né? Fiquei durante aí, fizemos a compensação por imagem no país, tivemos aí as tecnologias, o Unibanco foi o primeiro, e eu fui um dos precursores da tecnologia no país. E hoje é possível você ter a compensação e ter tudo que nós temos de tecnologia, graças aos primeiros passos dados pelo Unibanco. E depois saí em 2004, né? Já saí, recebi título de comendador, o desbravador, e fui galgar em outras áreas, né? Área de infraestrutura da construção civil, e depois vim para o mercado para montar um banco. Fui dono e presidente de um banco digital, um dos primeiros bancos digitais nesse país. E também tenho os meus relacionamentos, projetos estruturados no continente africano, europeu. Estamos aí muito forte na Europa, trazendo recursos financeiros e trilhando em todas as camadas, principalmente na camada de infraestrutura, de agronegócio, terceiro setor, energias renováveis, saúde, educação e entre outras coisas. Essa é a trajetória de um menino que sonhou sair do interior do Boia Fria e chegar a executivo no mundo do mercado financeiro. Tive esse privilégio, graças a Deus, hoje eu sou um dos consultores muito bem recomendado no mercado financeiro. Legal, uma história de vida muito interessante, que sirva de exemplo, né, para outras pessoas, porque muitas pessoas ficam reclamando, ficam na zona de conforto, ficam falando, eu nunca tive oportunidade, mas também nunca tentou, né? Nunca tentou dar o primeiro passo, né? E você é um grande exemplo, um grande amigo que eu tenho também, um exemplo, tenho você como exemplo, que, como eu disse, não ficou na zona de conforto, buscou aí se colocar aí no topo do Everest, como eu sempre cito aqui, um grande amigo meu, Teonis Marinho, né, que chegou o primeiro brasileiro a chegar à presidência da Bayer, que ele comenta, né, que para você chegar ao topo do Everest, não vamos falar que é difícil, mas o problema é você manter, né, você saber de onde você veio, quem te ajudou, né, e não perder essa visão, né, saber assim que você só chegou onde você chegou porque teve pessoas que compartilharam com o seu sucesso. E uma coisa importante, não foi nada fácil, por dois motivos. Um, você veio do interior, apenas ainda não concluindo o ensino médio, negro, e eu te digo que foi uma experiência árdua. Enquanto todo mundo tinha sua tranquilidade, eu tinha que matar um leão por dia, e com as unhas. Por quê? Nesse mercado financeiro, são poucos que dispõem, e são poucos que se preocupam com o próximo. Eu, diversas vezes, eu trilhei muito na área de serviços gerais, né? Lá no começo, você participava das reuniões, buscando xerox, olhando o papelzinho, mas sempre prestando atenção nas reuniões de conselho. Quantas vezes eu fui para o banheiro chorar, mas não desisti de humilhações, mas eu sabia o que eu queria. Eu sabia o meu horizonte. Eu sabia que eu tinha que chegar ao topo do Everest. E graças a Deus, teve aí a TV Cultura, que fez uma reportagem sobre a trajetória do menino Boia Fria a dono e presidente de banco digital.
tive que fazer provas, tive muita formação na área de compliance, governança, e tive que subir uma estrutura de fintech como altileigo cadastrado no Banco Central, o qual eu presidi essa instituição. Mas a sociedade não deu certo, eu resolvi realmente deixar tudo para trás, saindo do jeito que eu entrei. Ao contrário, tive muitos gastos, mas aprendi muito. O meu network mudou muito. Legal. Agora que os nossos web telespectadores já conheceram um pouco mais sobre Comendador Ferreira, Comendador Ferreirinha, como é conhecido, né, pelos amigos mais próximos, né? Vamos falar agora sobre economia. Vamos lá. A primeira pergunta: quais as grandes mudanças na área financeira global pós-pandemia? É uma pergunta importantíssima. O pós-pandemia, nós tínhamos um planejamento, inclusive estrutural e tecnológico, que estava lento. Durante a pandemia, houve uma reclusão, né, no mercado e de pessoas que tinham que rever esses conceitos. Se nós pegarmos essas grandes mudanças, nós, hoje, estamos vivendo de 15 a 20 anos na nossa frente no dia de hoje, porque a tecnologia chegou, as plataformas mudaram, o sistema mudou, a segurança mudou. Hoje você está falando em blockchain, hoje você está falando em NFTs, hoje você está falando de um crédito de carbono, hoje você está falando muito que o Brasil se manteve, teve que ter muito investimento na área de agronegócio, que o Brasil hoje é responsável pela alimentação de 1/3 do planeta e pode alimentar 50% ou mais com as tecnologias que nós temos. Então, esse raio-x desse pós-pandemia nos fez repensar, nos fez reprogramar, reaprender. Tudo aquilo que nós aprendemos lá atrás, hoje serviu apenas como alicerce, porque nós tivemos aí as publicações da 4ª Revolução Industrial, que quem não acompanhar a 4ª Revolução Industrial está fora do mercado, está fora do campo profissional. Nós temos aí a grande chegada do NESARA, do GESARA, do sistema quântico. Houve uma grande mudança nas camadas, quando nós estamos falando, nas camadas financeiras, quando você está falando, principalmente, nós estamos falando aí em mesas de operações, né? Hoje você tem que estar preparado, senão você fica fora. Todo mundo teve que se adaptar, todo o mercado financeiro. Você pega aí as grandes corporações internacionais tiveram que mudar a sua direção, o seu procedimento, encarar de forma mais descentralizada, para ser mais claro. Né? Nós estávamos num mundo centralizado, por isso que hoje nós estamos vivendo um momento de 2 mundos centralizados. Nós estamos com um centralizado e um descentralizado com os criptoativos. Você vê aí quão é importante essa descentralização, que é o crescimento. Hoje você tem profissionais que produzem muito mais em casa, com menor custo, com menor estresse. A pandemia fez com que nós voltássemos ao seio da família. Claro que houve problemas seríssimos, mentais, inclusive, de depressões, doenças que estão matando aí o mundo inteiro, que está gerando violência com essa reclusão, porque nós perdemos esse contato. A área da educação perdeu muito com a distância, porque não tem maneira, você precisa do professor. Você teve aí a medicina que foi forte. Nos últimos tempos, não há uma pandemia como teve aquela do rato, né, na Europa, que dizimou milhares de pessoas. Nós tivemos aqui também um pouquinho pior. Ela não deu tempo.
Ela matou muito rápido. Hoje nós já estamos controlados, hoje o mercado já está olhando para o mercado metaverso. Quem diria que aqueles filmes que a gente assistia de 0007, né? A gente até põe um zerinho a mais. Sabe por quê? Porque naquela época você via aqueles carros faraônicos, aquelas coisas. Hoje é realidade. Né? Hoje, se você pegar, nós estamos falando, nós mudamos de um sistema, o sistema quântico, ele veio para mudar todo o mercado financeiro. Por exemplo, nós falava em bits. Agora, bits todo mundo sabe que é 0 e 1. Agora, chama-se qubits ou qubits. Agora nós estamos processando 0, 1 e 0. Tudo aquilo que você processava anteriormente, hoje você leva segundos. Aquilo que você demorava anos, você leva segundos nas novas gerações de máquinas quânticas. A telefonia 5G também, né? 5G, a telefonia chegou agora no Brasil. Nós estamos vendo algumas capitais. Por quê? O sistema quântico ele exige um maior processamento. Então, se você olhar um pouquinho lá atrás, e nós estamos falando, nós estávamos pensando em sistema quântico, que já vem falando desde 2000, mas nós não esperávamos que fosse implantado. Principalmente se olhar no sistema de SWIFT. O SWIFT mudou. Eu tive a oportunidade de estar junto às mesas de SWIFT, tiveram que mudar totalmente. O sistema financeiro teve que mudar para se adaptar. Hoje você já fala em desenvolvimento na blockchain, você já fala em NFC, você já fala em BDRs. Antes você não falava, pior, você está falando do sistema metaverso. Sim, sim. Como é que você está comprando, você está sentindo, você está cheirando, né? O metaverso é muito parecido com o 3D, né? Que você hoje, você consegue palpar. Então, você está indo para o mundo descentralizado. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos entrando nessa seara, porque o mercado hoje por mais segurança que a tecnologia nos traz. Eu vou te dar um exemplo verdadeiro, a grande mudança, e o Brasil que foi o propulsor disso, o PIX. Aí, diminuiu os ganhos das grandes potências, que são 6, mas do outro lado você viu os lucros de trilhões deles. Sim, não deixaram de ganhar, né? Continua a mesma coisa. Porque... Você vê aí, os caras falam assim em bilhões, como se estivesse falando com cafezinho. Verdade. Eu vi aí Banco do Brasil, eu vi aí Itaú. Então, tudo isso trouxe uma grande mudança. O Pix é uma grande revolução. É óbvio, porque a tecnologia hoje é 99,9%, nada é 100%. Tudo que se cria se quebra. Mas se nós olharmos nas criptografias, se nós olharmos, nós hoje estamos muito mais seguros. Por que mudou a área de SWIFT? Porque ela tinha muita fraude. Agora não, no sistema quântico não. Por isso que agora não se chama mais SWIFT, chama Quantum System Financial. Então, está na nova plataforma. Então, hoje, você não pode desenvolver nada nessa área, a não ser em blockchain. Né? Então, o que mudou para nós? Nós antecipamos de 10 a 15 anos nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas profissionais, nas nossas vidas tecnológicas, nas nossas vidas de preservação ambiental e energias renováveis. Porque nós não podemos continuar poluindo do jeito que as grandes potências continuam ainda, e ainda vem falar do Brasil, da nossa Amazônia, que é o filtro. Legal. Eu queria agradecer a vocês que estão nos dando essa web audiência hoje, falando sobre economia, se diz assim, um bate-papo muito interessante com o Comendador Ferreirinha. E eu gostaria de falar para você que está nos acompanhando agora, pode mandar as suas perguntas através do nosso canal de comunicação, 13 988
Bom, de novo, 13 988 11 31 13, o nosso canal de comunicação. Está chegando muitas perguntas aqui. Eu gostaria de agradecer a web audiência em Piracicaba, Brasília, Curitiba e Tubarão, em Santa Catarina, também o pessoal ligadinho, dando essa web audiência. Já está chegando aqui perguntas. Nós vamos para um breve intervalo comercial e vamos falar no próximo bloco. Já tem uma pergunta aqui sobre Selic, mas vamos falar sobre isso, a taxa Selic, no nosso próximo bloco. Um minutinho só, já voltamos com o programa Revista Empresários Entrevista, o próximo bloco do programa. E você continue aí com a web audiência, voltamos já já. Eu sou Raimundo Souza, fundador e um dos executivos da VectorMed, uma viabilizadora de negócios e geradora de riqueza na área da saúde. Nós atuamos em 3 eixos competitivos: consultoria estratégica, aceleração de negócios e mentoria qualificada. Ao longo dos últimos 25 anos, nós temos presenciado a capacidade extraordinária que as pessoas têm de produzir riquezas e gerar resultados cada vez melhores para os seus negócios. E para isso se utilizam de uma metodologia vencedora e apoio e orientação de mentores altamente qualificados. Isso é o que nós fazemos ao longo desse tempo, atuando no Brasil, fora do Brasil, em organizações grandes, médias e pequenas. Se você desejar nos conhecer mais, acesse vectormed.com.br. Nós teremos imenso prazer em interagir com você. Falei para você que era rapidinho, um intervalo comercial, rapidinho. Estamos voltando com o segundo bloco do programa Revista Empresários Entrevista. Estamos recebendo aqui o Comendador Ferreira, ele que, dentre tantas atribuições, é conselheiro da Câmara Texana de Comércio no Brasil, ele é matemático também. E aí vai, não vamos falar muito dele não, né? Mas ele tem uma carga de voltada à área empresarial, né? Um conhecimento muito grande nessa área, na área bancária. Ele também participou assim, de uma empresa, né, que fez grandes negócios nos países africanos, na área de economia, trazendo produtos de lá, mandando produtos do Brasil para lá também, importação, exportação. E hoje estamos falando aqui da área de economia. E o Antônio, de Piracicaba, ele manda a seguinte pergunta para você, meu amigo: quais as previsões da taxa Selic? Antônio, obrigado. Muito bem colocado. Hoje as previsões, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Em 2019, eu fiz uma previsão da taxa de Selic para 2020, que ela chegaria a 3,5. Fui considerado doido, que eu não entendia, que eu não sabia o que estava falando. E, para nossa surpresa, ela chegou a 2%. E previ que ela teria um crescimento. Em 2021, ela foi prevista, né, para 6,25% e fechou o acumulado nisso. E nós estamos falando que nós iniciamos 2022 com a taxa de Selic, que é o que regula o mercado, é o que dá a direção quando você vai falar em CDB, quando você vai falar em CDI, né? É ela que regula isso. E nós começamos, neste ano, uma alta
assim, impressionante da taxa de Selic, e que se previa que chegava a 16% neste ano, que é um absurdo. É bom de um lado, mas é ruim para a economia brasileira, para o povo brasileiro, é muito bom para o investidor. Mas, conforme diz aí o nosso ministro, já se estabilizou e ela fecha este ano com 13,75%. E já estamos falando um crescimento do PIB de positivo, que é ao contrário dos Estados Unidos, já está falando em PIB negativo, nós estamos falando entre 2,5% a 4%. Vamos ver como é que termina este ano, como é que nós iniciamos aí, tivemos aí no domingo uma escolha aos nossos novos dirigentes do país, e ainda não terminou, só no final do mês. Então, essa taxa, ela não muda, ela permanece 13,75%. Enquanto que, se você olhar a taxa de Selic dos Estados Unidos, que está sendo um absurdo, está falando entre 4,6% a 6%. Quando nós estamos falando na Europa, nós estamos falando que pode chegar a 8%, que é um absurdo. Então, por isso que a estabilização, quando você colocou ali muito bem claro, as bolsas têm tido um desempenho maravilhoso. Basta você olhar a B3, basta você ver a entrada e a saída de investimento no nosso país. Falando em bolsas, né, me surgiu aqui, muita gente, né, que antes não aplicava na Bolsa de Valores, né, hoje estão colocando um pouco daquele dinheiro que está ali, não sobrando, né? Mas ele tem ali como garantia de um futuro melhor, né? E eu vejo que tem muitas pessoas que não tinham essa visão de aplicar o seu dinheiro na Bolsa de Valores, está aplicando. Você pode explicar o porquê disso? Essa nova visão, essa nova vertente, né? De pessoas que não tinham essa visão de estar aplicando em Bolsa e hoje está aplicando. Foi muito bem colocado. O porquê? Nós vamos também colocar isso durante essa pandemia. Na realidade, nós ficamos presos. Isso nos tornou, né? Antes, aquilo que você tinha de atividade, aquilo que você tinha, você perdeu a liberdade. Então, você procurou outros caminhos, outros meios, inclusive fazendo curso de trading, para aprender um pouquinho. E se você voltar um pouquinho atrás, antes, só investidores qualificados que poderia ter as grandes operações. Desde 2020 para cá, com a mudança na legislação, o brasileiro teve a oportunidade de aprender e pegar, porque ele só conhecia poupança. Ele conhecia alguma coisinha fora de poupança, mas ele teve a oportunidade de pegar e as empresas abriram para que você, principalmente na Petrobras, usando o próprio fundo, você começou a aplicar em ações. E o brasileiro começou a fazer gostando. É claro que é um risco, você tem que saber, você tem que... Quando eu voltei um pouquinho atrás, quando eu falei antes de 2020, o que era um investidor qualificado? Era um investidor que operava a partir de 1 milhão. Agora, nós estamos falando, hoje, em atualidade, em 212 milhões de habitantes, qual o percentual deles que tem hoje 1 milhão para aplicar? Se eu vou pôr para você, não chega a 2%, né? Que tem 1 milhão para aplicar. Aplicar quer dizer, aquilo que está sobrando é minha reserva. Esse eu não vou precisar. Aconteça o que acontecer, isso é para o meu futuro. Isto levou eles a brincar com isso, e hoje nós estamos falando de trading, nós estamos falando de operações, nós estamos falando aí de uma série de coisas que mudou, principalmente por causa da pandemia. Tá muito interessante. Agora, chegando uma pergunta aqui da Ana Maria, de Brasília, Distrito Federal. Quais são os impactos da guerra da Ucrânia para o Brasil, Estados Unidos e Europa? A gente tem visto muito, né, nos meios de comunicação falando sobre isso, a parte de importação, exportação, grãos, tal, mas na sua visão, qual o impacto que está causando ainda? Nós ainda, eu vou ser mais pragmático. Por quê? Nós estamos falando
ainda não sentimos a real consequência. Ainda não. Porque nós ainda estamos comendo. Os nossos grãos são de produção anteriores. E o que afetou a gente direto? O Brasil só se manteve no agronegócio. E por quê? Por causa desse extenso área de plantio produtivo, de produção de carnes. E o Brasil importa ureia, que é o produto básico da agricultura. É usado em tudo, inclusive o adubo. Basta você acrescentar mais alguma coisa, você tem o adubo. E de onde nós tirávamos? De onde nós comprávamos? Nós comprávamos da Rússia. Se você olhar essa guerra, ela não atingiu, como eu falei, ela atingiu o Brasil, a Europa, eu já vou falar em seguida, mas a Ucrânia é um grande produtor também. E o petróleo, nós vivemos os países subdesenvolvidos e os países em desenvolvimento, como Brasil, China, depende muito do petróleo. Né? E essa guerra afetou a gente diretamente. Apesar que o governo teve reunião, nós tivemos alguns aliados, né? Principalmente os Estados Unidos também tem ureia, o continente africano tem ureia, e essa relação do Brasil, o Brasil ficou, como eu coloco, o Brasil ficou, né, de bom amigo, tanto com os Estados Unidos como com a Rússia. E isso, o que o Brasil ganhou? O Brasil hoje é um grande produtor de petróleo, mas hoje nós não temos as qualificações. Vocês veem que é uma coisa impressionante. O Brasil não tem refinaria. O Brasil tem que exportar para depois importar. Isso encarece o combustível, né? Não, o combustível foi... E isso aconteceu nos Estados Unidos. Olha lá, nós estamos falando que o presidente teve que intervir. Nós estamos tendo quebra, nós estamos tendo juro alto. E a Europa é dependente de gás. De onde vem o gás mais barato? Vem de lá, é Rússia, é Ucrânia. Porque a Rússia é exatamente... a Ucrânia... poucos no mundo sabiam do potencial que a Ucrânia tinha e a relação deles. E mesmo assim, os Estados Unidos foi apoiar. E eles estão conseguindo romper a barreira que era o exército russo, que era imbatível. Mas eles estão conquistando, já abriram os portos, algumas coisas. O Brasil também fez muita relação com os Estados Unidos, fez também parceria no continente, principalmente um dos grandes elementos que hoje é um dos varões da nossa cadeia produtiva de exportação, a China, nós estamos exportando, tem aí os Emirados Árabes, tem os Estados Unidos, que ele depende muito do Brasil. O Brasil hoje tem um grande aliado, que é os Estados Unidos. A Europa hoje, quando você ouvia falar que a Europa poderia chegar a 6% ao ano, quando você falaria que os Estados Unidos chegaria de 4% até 5% ou 6%, ainda não tem nada definido. Eu vejo lá o Fed, eu vejo o Banco Central Europeu toda hora e com muita cautela eles estão trabalhando isso. Estão buscando outros países como parceria. A Europa sentiu muito no gás e na alimentação. Os Estados Unidos também o petróleo. O petróleo ainda apesar que tem essa assinatura que fala que depois de 2030, os países desenvolvidos não utilizarão mais o combustível fóssil, mas os países em desenvolvimento, como Brasil e China, vão usar. Não tem como a gente ser primeiro mundo. Por isso que se criou um fundo exatamente para ajudar os países em desenvolvimento. Por isso que nós já estamos começando a falar em GESARA e NESARA. O pessoal precisa de entender esse novo sistema quântico, essa nova geração, que depois eu vou falar mais na frente, lá numa conclusão, falar um pouco mais de GESARA, NESARA, quais são as cabeças, quais são as distribuições. Então, esses são os impactos diretos
né? Na vida, nós temos desemprego. O Brasil hoje tem um desemprego altíssimo. Não adianta gerar emprego de salário mínimo de 1.212, porque hoje, quando nós vamos no mercado, é um absurdo. Eu vou lá, ponho 3, 4 mercadorias, 400, 500 reais. Como é que o cara vai sobreviver? Como é que ele vai pagar? Como é que hoje... A inflação vai subindo, subindo, subindo. O que você comprava há 2 anos atrás com R$1.000, hoje você não compra. Você vai comprar por R$600, chegando um pouco R$650, né? Aí você mede a inflação e fala, gente, o que está acontecendo? A inflação hoje do brasileiro está no supermercado. Sim. Olha o quilo da carne. Você lembra, um período atrás, o arroz chegou, o grande produtor de arroz do mundo, o grande produtor de açúcar, o grande produtor de grão, o grande produtor de carne bovina, o grande produtor de carne de frango, porco e entre outras. Você chegou ao cúmulo do absurdo que até agora nós ainda não podemos dizer que o brasileiro tem a carne na sua mesa. Verdade. Nós estamos buscando, o frango está sendo a nossa opção, o porco, que era pouco consumido no Brasil, é um país que consome pouco a carne de porco. Sim, e começou a consumir bastante agora, né? Subiu o preço da carne bovina, né? Aí a carne do porco, você vai nos restaurantes hoje, tem uma grande quantidade de tipos de carne bovina, carne suína, desculpa. Carne suína lá e a carne bovina está lá também, só que o preço está lá nas alturas. Se você pegar, hoje o cara já está falando, me dá uma picanha, mas é suína. Porque você vai no churrasco da maioria, porque hoje você chega a um cúmulo do absurdo. Eu não vou dar o nome do fabricante para não fazer propaganda dele, mas é R$150 o quilo desta picanha. Todo mundo sabe quando você vai comprar. Quando que você tem condições de comprar? Eu me lembro, antes da pandemia, nós pagávamos 12, 13, R$18 o quilo da picanha. Carne de segunda, 8, 10 reais. Hoje está 30. Então, isso pesou muito. Isto é pandemia. Isto é a guerra também contribuiu muito para que isso, porque encareceu o produto na sua produção. E aí nós temos atravessado os grandes, né? E eu vejo aí essas grandes potências internacionais que tomou conta do mercado alimentício no Brasil. Certo. Chegou mais uma pergunta aqui, agradecendo a você que está dando a web audiência, mandando as perguntas aqui para o Comendador Ferreira, ele que é consultor financeiro, conselheiro da Câmara Texana de Comércio, também trabalhou na área de bancos digitais e bancos físicos também, de Itaú e dentre outros. Chegou aqui a pergunta do João Paulo de Coritiba. Está pedindo para você, meu amigo, fazer um draft do Sistema Financeiro Nacional. É fazer um raio-x do Sistema Financeiro do Brasil. Vamos lá. Olha, eu quero agradecer, e são poucos brasileiros mesmo no mercado financeiro. Eu tive essa experiência numa reunião com o presidente de uma instituição financeira, numa reunião, nós estávamos tratando de consultoria, e eu fiz a seguinte pergunta a ele. Para a gente começar, por favor, me desenhe um draft do sistema brasileiro, né? E ele olhou para mim, não, mas depende. Eu falei, não, agora vamos falar de acordo com a Constituição brasileira. São poucos no mercado que conseguem desenhar. E eu vou fazer esse draft, que é bem resumido, porque se a gente entrar em detalhe, vamos precisar de um programa, mas eu vou dizer, de acordo com o artigo 192 da Constituição brasileira, o Sistema Financeiro Nacional está ali elencado como uma autarquia. Abaixo do sistema financeiro vem o Conselho Monetário Nacional, o qual tem um braço chamado de comissões consultivas. E o Sistema Financeiro Nacional, ele é dividido em 3 subsistemas. O subsistema intermediário e operacional, o subsistema normativo
e o subsistema supervisor. E tem mais uma ala, que é as instituições especiais. Eu vou começar no sistema intermediário. Poucos brasileiros e poucos que estão no mercado conseguem definir, mas eu vou definir em 5 tópicos. Um deles, instituição financeira. Não estou falando agora do subsistema operacional ou intermediário. Instituição financeira bancária, é uma qualificação. Instituição não financeira, instituições auxiliares, sistema bancário de poupança e empréstimo e instituição não financeira. E é aí que pega. Eu vou abrir um pouquinho. O que é uma instituição não financeira? São os consórcios, são as corretoras, as distribuidoras, os seguros, os resseguros, os fundos de pensões, as instituições de pagamento, a sociedade de capitalização, as entidades de créditos. Se você pegar tudo isso, você vai ver a Bolsa de Valores, a BMF, né? E que poucos conhecem sobre isto, que isso está. Quando você olhar uma fintech é uma instituição não financeira. As fintechs no Brasil, né? Estão crescendo, e é óbvio que o pessoal precisa entender qual a diferença entre uma fintech, uma SCD, entre um Open Bank, entre uma plataforma chamada BAS, que é base. Ele confunde muito o que é uma instituição de pagamento. Eu vou te dar um exemplo. Ao telespectador, para ficar mais claro. O Nubank, desde 2004, tem uma normativa do Banco Central que diz que nenhuma instituição financeira pode ter nome estrangeiro. Sabe como que é cadastrado o Nubank no Banco Central? No Pagamentos. Ele é uma instituição de pagamento. Apesar que ele recebeu 500 milhões de investimento do segundo maior investidor americano, Warburg, né? E um conservador. E ele vai ser obrigado, ele já deve ter feito, já deve estar acompanhando, eu estou acompanhando isso de perto, ele vai ter que transformar em banco. E agora, depois, nós vamos falar um pouquinho mais na frente, nós vamos falar dessa instituição, o que aconteceu nesses últimos dias. Então, se nós olharmos para todo esse panorama, né, assim, as mudanças são radicais. Ok, vamos para mais um breve intervalo comercial. Me quero agradecer a você que está dando aí a web audiência nesse programa. Hoje estamos falando um pouco sobre economia no Brasil, economia no exterior também, o que está afetando a economia do Brasil. E vamos falar também daqui a pouquinho sobre um assunto, né, como a gente falou do Nubank aí, o crescimento desses bancos digitais no Brasil, que a cada dia que passa, a cada hora você sempre vê um banco diferente ali, né? Vamos falar sobre isso também. Então, muito obrigado a você pela web audiência. Vamos para mais um breve intervalo comercial. Voltamos já já. Não saia daí.
Olá, meu nome é Lorena Gigli, eu sou médica do trabalho e sócia da Conami. A Conami é uma empresa de medicina ocupacional que há 35 anos vem contribuindo com as empresas na redução da taxa de absenteísmo, aumento da produtividade, diminuição das doenças ocupacionais e custos associados como multas, acidentes e encargos trabalhistas. Apresentamos soluções personalizadas para a sua empresa. Levamos inovação e possuímos uma assessoria completa em medicina ocupacional, laboratório de análises clínicas, diagnóstico por imagem e outros serviços complementares. Entre em contato conosco e veja o que mais podemos fazer para ajudar a saúde dos seus colaboradores. A intenção que a gente tinha era ter um espaço assim, humanizado, um espaço que o paciente chegasse e tivesse o conforto como se ele estivesse na casa dele. Então a intenção era trazer mesmo, tirar aquela coisa de consultório, né, odontológico. Ninguém gosta de fazer um tratamento odontológico, todo mundo foge. Então a gente queria deixar o paciente bem à vontade, a partir desde que ele põe os pés na sala de espera até o seu atendimento. Então, a ideia, né, do projeto foi essa, deixar um ambiente agradável para que o paciente se sentisse bem, como se estivesse mesmo no conforto da sua casa. Eu falo que as pessoas que usam Invisalign são pessoas, elas chegam no consultório mais tranquilas, né, elas são, porque realmente elas têm, por conta da previsibilidade, elas sabem quando vai acabar o tratamento e como vai ficar, né, então ela tem esse controle aí de saber, né, até onde vai o tratamento dela. Voltamos com mais um bloco do programa Revista Empresários Entrevista. Como eu sempre digo, de norte a sul, de leste a oeste, levando muita informação sem fake news. Agradecendo mais uma vez a sua web audiência, você que está aqui nos 4 cantos do Brasil, norte, sul, leste, oeste. E você que está no exterior, está aí na Europa, aí nos países europeus, né? Nos países asiáticos, também tem muito brasileiro espalhado por aí e estão dando essa web audiência do programa Revista Empresários Entrevista. Agora para o Comendador Ferreira, que é conselheiro da Câmara Texana de Comércio no Brasil, ele é consultor, correspondente bancário, matemático, e aí vai, né? Aí mais uma pergunta aqui, a Márcia de Tubarão, Santa Catarina. Ela faz a seguinte pergunta: o que é e quais são as aplicações de CDI, CDB e quais as diferenças entre elas? Fica à vontade. Márcia, obrigado. É muito importante. Porque hoje, como você falou, os novos aplicadores, né? Hoje, eles têm pouca informação. Eles não sabem nem qual a diferença entre CDI e CDBs. Como é que funciona isso? E isso é uma coisa assim tão simples, né? Vamos primeiro para as siglas. O que significa CDI? Certificado de Depósito Interbancário. Ou seja, ele é um instrumento normatizado para que um banco empreste dinheiro ao outro para manter o seu caixa em dia. E o CDI tem uma coisa fantástica. O CDI, se você pegar, ele é equiparado, os dois equiparam com a taxa de Selic. É uma coisa muito rápida. Eu peço, compenso o meu caixa e finalizo. O CDI hoje, se você olhar, muitos, porque quando você vai falar do CDB, depende do CDI, depende, porque você tem uma renda fixa aí. Mas eu vou te dar um exemplo do CDI. Em 2021,
ele ficou em 4,42 ao ano. Se joga hoje para 2022, né, já está se falando num acumulado de 8,90. Enquanto nós estamos falando numa taxa, nós estamos falando agora, no acumulado de setembro. Setembro deu 1,07 ao mês de setembro. Então, nós temos ainda no outubro, temos novembro e temos dezembro. Vamos ver quanto que ele vai chegar, porque ele chega, mas ele acompanha assim muito próximo da taxa do Selic. E o CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Ou seja, é você emprestando dinheiro para o banco. E ele tem duas modalidades. Tem o CDB pré-fixado e o pós-fixado. Na realidade, quando o seu gerente chega, nós precisamos fazer um CDB, né? Aí o cara fala assim, pô, mas eu pago 100% do CDI. Ou seja, ele está dizendo, eu estou te fazendo uma aplicação que está no ano de 2024, que deu 4,45, muito próximo da poupança, que é um dos piores indicadores que nós temos de investimento é a poupança. Mas tem alguma segurança, como qualquer outro. Então, o CDB, ele fica variando, né? E você tem que tomar cuidado. Por quê? O fixo, por exemplo, ele deu, ano passado, deu 5%. E o pós, ele varia de acordo com a taxa de Selic. Né? Então, você tem que tomar esse pouquinho de cuidado quando você está aplicando no CDB. Tem gente que está falando em 120 do CDI. Eu já ouvi propaganda na televisão. Eu não vou falar aqui o nome do banco para não dizer, mas é de um jovem, e o qual ele até fez um convite que eu fosse para a instituição dele. Mas ele fala em 160, quase 200% do CDI. Tá? Então, essas aplicações, você tem que tomar cuidado. Qual a diferença, então, entre os dois? O CDI, banco empresta para banco. Só. Você não empresta para o banco. Para as instituições financeiras. E quando você faz um CDB, é que você está emprestando ao banco, na realidade. Aí o gerente olha para você e fala assim, vamos fazer uma aplicaçãozinha aí, maravilhosa, vamos fazer um CDB. Na realidade, você está emprestando dinheiro. Às vezes a pessoa não conhece, não sabe a sigla, acha que sabe a diferença. só que eu tô maioral, né? Eu vi aí, você chegou até a crescer. Mas é engraçado, se você olhar, CDI só foi feito para instituição financeira, uma para a outra. E o CDB foi feito para as pessoas físicas ou jurídicas fazer suas aplicações, mas emprestando dinheiro. Porque você imagina, quando ele te dá um CDB, aí que pode variar entre 8 a 12, vai depender do ano, quanto ele não ganha na aplicação do mês. Sim, com certeza. Porque ele vai pegar aquele montante e falar, agora chegou a hora de ganhar dinheiro. Ele você aplica... vê o cartão de crédito. Isso. O cúmulo do absurdo, nós estamos vivendo, tem que se rever isso, o Congresso tem que rever, nós temos que rever isso. O cartão chega, algumas instituições que eu não vou citar, mas chega a 400% ao ano. É muita E coisa. agora, muita coisa. Segunda retrasada, saiu uma normativa instrutiva do Banco Central, também regulando alguma coisa sobre os cartões pré-pagos e cartão de crédito, porque está um absurdo. Nós precisamos de uma revisão nessas taxas, apesar que os bancos continuam ganhando muito, nós precisamos de rever o conceito no Brasil. Aonde se viu uma Europa que está desenvolvida, os Estados Unidos cobrar. Hoje, eu estava fazendo uma operação a 3% na Europa ao ano, e com carência, enquanto que no Brasil não tem taxa menor, porque o pessoal engana as pessoas. Ele põe lá, tá bom, é 1,5. Vai calcular para saber se é 1,5, chega a 2,5%.
3.8, 3.0. Tem muita maquiagem no mercado, né? Sim. Você vai ver IOF, você vai ver aquelas taxinhas, quando você vê que está tudo embutida. Inclusive, esse embute, quando você faz financiamento, eles embutem seguro. Aonde você viu fazer um financiamento, só porque eu tenho seguro, a parcela é mais barata. E se eu não fizer o seguro, ele é mais caro. Mais caro, é. Então, nós estamos com inadimplência muito grande, mas o poupador, ele pode fazer a aplicação no CDB, como tem outros produtos, tá? Então, a diferença básica. CDI, banco para banco, CDB. Você e o banco. Ok. Chegou mais uma pergunta aqui do Júlio de Santo André. Você aí de Santo André, de todo o ABC Paulista, muito obrigado pela web audiência. O Júlio pergunta para você, meu amigo, faz a seguinte pergunta: quais são os 10 maiores bancos digitais hoje no Brasil? Olha, a pergunta chega até um pouquinho confusa, né? Assim, não é confusa, é porque todo mundo entende. Eu vou clarear algo. Quando você lê uma propaganda que diz assim, eu não vou falar o nome, não vou aqui, mas BEM, não é banco. Ou seja, os bancos digitais. Ou seja, nós temos uma sociedade SCD, Sociedade de Crédito Direto. Ou seja, até um período atrás, você poderia pegar qual era a função da SCD? Pegar o teu capital e emprestar do seu próprio. Mas houve uma mudança que agora você pode trazer, inclusive, dinheiro de fora ou de fundos. E os bancos digitais vieram para quê? Você nota que banco de verdade, ele tem conta corrente. Sim. Esse tem. Os outros são contas de pagamento ou contas digitais. Ele não pode usar conta corrente, ele não pode ter poupança. E a gente vê um exemplo, nós vamos falar logo aí na frente, de um cara que mudou o nível das suas aplicações, parecido com poupança. Assim, então, o pessoal tem que tomar cuidado, mas eu vou falar dos 10 maiores, que todo mundo, vamos falar no popular e não no termo técnico, vamos falar dos bancos digitais. Os bancos digitais, Nubank, Inter, Pan, Neon, PagBank, Banco C6, IT, o IT é do Itaú, o Nex é do Bradesco, Original e Agibank. Esses são os 10 maiores. E agora eu vou te dizer também, né, desses 10, hoje eles movimentam, se eu somar esses 10, em termos de conta, eles têm hoje aproximadamente 86 milhões de contas. Muito próximo de um Bradesco. A Caixa Econômica comemorou mais de 100 milhões de contas. Você sabe por quê? Por causa do governo que descobriu quase 40 milhões de pessoas que não existiam. Abriu conta para eles receberem. Todo mundo tem conta na Caixa, né? Esses são os 10 maiores. Legal. Douglas, vamos para mais um breve intervalo comercial? Ou ainda dá para fazer mais alguma pergunta para o comendador? Como que está aí? Vamos para mais um breve comercial. Eu quero agradecer mais uma vez a você que está ligadinho aí, dando a web audiência no programa Revista Empresários Entrevista. Estamos recebendo hoje aqui para falar sobre esse tema muito importante, que é o raio-x no mercado financeiro brasileiro e internacional. O comendador José Ferreira de Moraes, ele é empresário, matemático, palestrante, professor, jornalista, diretor de operações estruturadas, diretor comercial, correspondente bancário, conselheiro da Câmara Texana de Comércio no Brasil e consultor. Tudo isso tá sendo um programa muito interessante. Você continua aí mandando as suas perguntas para que nós possamos levá-la até o comendador e ele responder de uma forma bem simples e direta. Vamos para mais um breve intervalo comercial. Lembrando que o nosso contato é o 13-98811-3113, o canal de comunicação entre a produção do programa Revista Empresários Entrevista e você, web telespectadores. Voltamos já, não sai daí. E lembrando, hein, a novela Pantanal é depois do nosso programa, então fica aqui, acompanhe o nosso programa, depois você vai ver as artes do Velho do Rio. Voltamos já. Você sabe o que é a LGPD?
E por que sua clínica precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Pois é, clínicas médicas da área da saúde em geral possuem tratamentos de dados pessoais sensíveis dos seus pacientes. Isso é a lei que determina. Você precisa se adequar para evitar multas altíssimas, de 2% do seu faturamento até 50 milhões de reais, multas diárias que podem impactar no financeiro da sua empresa. Para evitar isso, nós fazemos toda uma adequação à legislação para evitar todo esse transtorno que você pode ter com fiscalizações e com indenizações até de danos morais quando houver um vazamento de dados na sua empresa para os seus pacientes. Então, dessa forma, a adequação não é uma opção, e sim uma obrigação. Eu sou Flávia de Castro, advogada há mais de 20 anos, e estou aqui na Plena Gestão Saúde, juntamente com um time de profissionais da área financeira, RH, de seguros, para dar à sua clínica a estabilidade que você necessita. A revista Empresários, no formato digital, está presente em mais de 30 países, destacando o que há de mais importante no mundo empresarial. Estamos voltando para o último bloco do programa Revista Empresários Entrevista. Quando o programa assim traz uma pessoa que tem conteúdo, que tem muita informação para passar para você, web telespectador, uma hora passa rapidinho. Quando eu fiz o convite para o comendador, falei assim, o senhor vai ver só, nós vamos debater um tema muito interessante, a hora que for ver o programa já está chegando nos seus minutos finais. 5 minutos para finalizarmos mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista. E agora vai a minha pergunta a você, meu amigo. Faça um draft das grandes mudanças nacionais e internacionais da economia global em aspecto geral. Fique à vontade. Legal. Essa é uma pergunta que fecha esse ciclo. Vamos elencar a primeira mudança global. A primeira mudança global começou dentro dos nossos lares. Começou você olhando para você e dizendo o que eu sou, o que eu quero, o que eu espero e o que eu vou fazer. Né? Esta é a grande mudança. Houve uma mudança material, espiritual, consensual e no meio ambiente. Essa grande mudança, hoje, nós entendemos a importância da água, a importância da alimentação, a importância de ter um ser mais próximo, a aprendermos a ser mais ágil, a ter uma tecnologia totalmente mudada, né, do dia para a noite, e tudo isto move uma coisa chamada financeiro. Hoje, o Brasil se desponta com respeito lá fora por três características eu classifico o Brasil. Produção alimentícia, rico em minério e seus produtos. Outro, o Brasil é um exemplo de preservação ambiental. Hoje, o que nós temos de energias renováveis, você vê aí o Shopping Eldorado, é um canteiro a céu aberto, lá no teto dele você olha, isso já vem há muito tempo e está seguindo como padrão os novos shoppings, ter a sua horta produzida através do teu lixo. Você vê em Santo André, a árvore da energia fornecendo de graça, os carros elétricos. Então, esta é a grande mudança. E o sistema processando de uma forma diferente. Eu vou dar 2 exemplos que mudou o planeta e está mudando nós agora, que é dentro do mundo quântico.
Nós já ouvimos falar em GESARA e NESARA. O que é o GESARA? Já se dizia até nas suas lives, aí que foi feito pelo Paulo Guedes. GESARA, distribuição de riqueza. NESARA, distribuição de renda. São dois mundos totalmente diferentes. O que é renda? É o velho que prega, o velho mundo pregando renda. E o que é distribuição de riqueza? Essa é a grande, e eu digo para você, que é a maior mudança global no mundo. Os países mais ricos são obrigados a ajudar os mais pobres, e os mais pobres fazer do quê? Autossuficiente, mudar a qualidade de vida, mudar a saúde, mudar o IDH, mudar a expectativa de vida, diminuir a violência, diminuir a poluição, porque já está se falando, em alguns países de primeiro mundo, em 130 anos de vida. Essa é a grande mudança. Nós saímos de 60 para 130 anos. Então, nós estamos prontos. Nós fomos preparados 10 anos antes ou 20 anos antes. Essa é a grande mudança. O resto faz parte do dia a dia, de você aprender, reaprender, reinventar. Essa é a grande mudança. E o sistema financeiro, quem não acompanhar hoje, quem não estiver nas plataformas desenvolvendo em blockchain, estará fora do mercado, tanto financeiro, como industrial, como desenvolvimento socioeconômico. Né? Ok. E todo mundo está dirigindo o quê? Para o centralismo, família e ser humano. Qualidade de vida, preservação. Ok. Comendador Ferreira, muito obrigado pela sua presença. Acho que você, com essa sua didática como professor também, né, pôde esclarecer, sanar algumas dúvidas dos nossos web telespectadores. Fica aqui o convite para breve estar retornando, para nós falarmos sobre criptomoedas e muitas outras informações sobre o mercado financeiro, não só do Brasil, mas o mercado financeiro internacional também. Muito obrigado a você que esteve do outro lado aí, acompanhando mais essa edição do programa Revista Empresários Entrevista. Comendador, muito obrigado pela sua presença. Legal, eu só queria deixar uma coisinha. Eu agradeço a todos, e um ponto muito importante. O Brasil foi que criou, que mais expandiu bancos digitais. Está sendo um exemplo. A Europa, 15 dias atrás, anunciou a criação de bancos digitais. Só que uma diferença do Brasil. A Europa, o Banco Central não fiscaliza os bancos digitais. E o Brasil fiscaliza. Só isso que eu queria pontuar, essa grande mudança, que foi um dos tópicos que eu deveria concluir com essa mudança. Brasil sendo referência para a Europa. Ok, muito obrigado a você, muito obrigado a todos pela web audiência. Até a semana que vem com mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista. Até mais, até logo, tchau!